O debate entre Peter Jordan e a Liga Nerdola continua, a discussão não para. Que tristeza. E dessa vez eu vou trazer para vocês uma resposta do Peter falando sobre o Hulk vermelho versus o Sam Wilson. Outra vez? Como isso foi possível e como a Liga Nerdola continua errada, segundo a versão dele. Enfim, posso estar parecendo um sommelier de debate. Que merda, hein? Mas eu vou trazer essa informação para vocês e trocar essa ideia junto. Vamos lá. Fala, povo lindo, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, hoje nós vamos reagir a um vídeo do Peter meio que respondendo ao que a Liga Nerdola vem debatendo sobre o Sam Wilson ser ou não ser capaz de enfrentar o Hulk vermelho. Eu não estou suportando mais. Vamos trocar uma ideia junto, falar exatamente sobre tudo que tá acontecendo, sobre o que o Peter tá dizendo, se é real, se não é. Enfim, fica tranquilo que a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes peço para vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações para não perder nada que sai aqui. Peço que deixem um like, é muito importante, isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é baratíssimo. E também tem um QR Code aqui do meu ladinho que vocês podem mandar um Live Pix no valor que quiserem e ajudar a gente a continuar esse trabalho. Pois então, galera, é o seguinte, vamos trocar de telinha rápido. E aqui nós já temos aqui o Peter já esperando com essa resposta definitiva. Vamos lá. Eu acho que só de você ler o título, né? Hulk vermelho versus Capitão América, já parece uma coisa extremamente desequilibrada, percebe? Não à toa a luta final de Capitão América Admirável Mundo Novo tá dando parafuso na cabeça de muita gente, né? Inclusive na cabeça dos criadores do conteúdo que estão completamente bugados com como Sam Wilson conseguiu enfrentar um Hulk. Tem criador de conteúdo que tá... Como pode uma coisa dessa? Bom, nem... Não, o Peter, ele simplesmente, às vezes, quando ele quer ter a razão, ele acaba dando uma exagerada. Mas, basicamente, o questionamento, incluindo o meu, é válido, cara. É válido, né? Porque o Sam Wilson, em teoria, ele não teria nem como ter chance contra o Hulk. Mas vamos seguir na explicação. Nesse vídeo a gente vai mergulhar fundo nas HQs. Eu vou trazer pra vocês todas as referências que essa luta do filme usou, todas. Vai ser um breakdown completo sobre essa luta, sobre o Hulk, sobre o Vibranium, sobre os Capitães América. Você vai realmente entender o nível de poder de cada um desses elementos. Esse vídeo aqui vai explodir a cabeça de muita gente. Vocês estão preparados pra esse vídeo? Eu tô falando a gente tá esperando a resposta definitiva. Vamos lá, Pedro. verdade. Então vamos lá. Cara, eu acho massa essa abertura. Inestrantes. Peter aqui. Diferença de nível. Bom, antes da gente entrar na análise em si da luta no filme, eu quero que vocês entendam a diferença de poder entre esses dois personagens, Hulk e Capitão América. E precisa explicar a diferença de poder? Quem conhece a Marvel pelos filmes, talvez não tenha noção da discrepância de nível entre os heróis urbanos e os super pesados, ok? É uma discrepância realmente muito grande. O Hulk vermelho é um super pesado, tá numa outra categoria. Então é basicamente impossível um personagem urbano vencer ele. Praticamente. Mesmo que fosse uma equipe inteira deles, de heróis urbanos. Por exemplo, os Thunderbolts já fizeram um motim contra o Hulk vermelho nos Thunderbolts, né? E levaram uma surra. Deadpool, Justiceiro, Electra, a gente vendo todos. Então assim, se a gente fosse considerar os Capitães Américas dos quadrinhos, meu amigo, na boa, podia botar os três juntos. Sam, Bucky e Steve. Os três iam tomar peteleco do Ross e iam morrer. Não, mas esse também não é o grande ponto, Peter. O que a gente tá dizendo na questão do filme, entendeu? Até agora, até o momento, tá concordando com a gente, que nenhum deles tem chance nenhuma contra um Hulk vermelho. Vamos seguir. Sem discussão. Na Marvel, esses três caras são peso leve. Eles são de nível urbano, ok? Nível urbano, é o primeiro nível que existe. Eles estão lá junto com Gavião Arqueiro, Demolidor, Wolverine. Tanto o Sam quanto o Steve estão nessa mesma classe de atributos físicos, ok? Mas o Steve Rogers, ele tem soro. Galera, coloquem isso na cabeça de vocês. Nas HQs, a diferença de quem tem o soro para quem não tem o soro é muito pequena. É ridículo. Os humanos de quadrinhos são... Mas aí entra um grande ponto importante que a gente vai ter que falar aqui. Nos quadrinhos, tudo bem, eu concordo que a diferença possa ser mínima. Só que aí nós estamos falando do UCM, entendeu, Peter? Esse é o grande problema. Dentro do UCM foi estabelecido que quem toma o soro adquire habilidades monstruosas, super força, velocidade além da compreensão humana, né? Que nem, por exemplo, correr mais que um carro. O próprio Steve Rogers arremessou uma moto nos inimigos lá que era da Hydra. Enfim, cara, ele tem diversas... como é que eu vou dizer pra vocês? Um nível de poder sobre-humano. Ele ultrapassa a humanidade. Nos quadrinhos, eu entendo que a questão seja levar ao ápice físico humano.
mas no UCM vai além disso. E esse é o grande ponto, Peter. No UCM é diferente do que é pré-estabelecido nas HQs. Então a gente está tentando conversar contigo baseado no que acontece dentro do UCM. Dentro das HQs a gente já entendeu e também tem diversos outros pontos que a gente pode levantar e discutir. Mas a discussão principal a gente tem que focar no UCM. Praticamente super-humanos. Por isso que eles não ficam em categorias diferentes, percebe? Senão deveria ter uma categoria para Capitão América separada dos outros humanos. Por isso nas HQs você vai ver o Sam Wilson empatando na queda de braço com o Steve Rogers, cara. O que hoje, dentro do UCM não faria o menor sentido um humano normal, pode ser o mais forte que existe, ele conseguir equiparar sua força com o Capitão América do UCM, entenderam? Acontece. Eu de novo já falei, o soro não dá superpoder. O soro não dá superpoder. Dentro do universo da Marvel cinematográfica, sim. Transforma o usuário do soro no maior atleta que existe em todos os esportes. É isso. Então nas HQs você vai ver assim o Capitão América empatando a queda de braço com o Sam Wilson. Você vai ver ele rasgando cordas na força bruta, derrubando o Steve Rogers, inclusive. Você vai ver ele quebrando correntes, metal e o caramba 4. Sim, o quadrinho ele vai trazer um sensacionalismo tanto na questão do personagem quanto nos combates e tudo que ele vai fazer para poder, obviamente, tornar ele um herói. Mas é exatamente esse o ponto. Dentro do UCM a gente vai ver as mesmas coisas acontecendo, só que com uma explicação mais elaborada, para não ficar aquela justificativa de que qualquer humano pode ser um herói, entendeu? Esse é o grande ponto. Alguns humanos vão ter habilidades, outros são meta-humanos, outros são mutantes e por aí vai. Tem suas divisões. O soro, justamente, ele vai dar esse tipo de habilidade para uma pessoa normal. Por isso que o Caveira Vermelha tinha aquela questão de força sobre-humana, o Steve Rogers a mesma coisa, o Bucky a mesma coisa, os Apátridas a mesma coisa. Todos eles tinham essas habilidades sobre-humanas. E é esse o grande ponto, Peter. A gente está se baseando no que o universo cinematográfico nos pré-estabeleceu. A questão das HQs, eu entendo que tu tá tentando levantar esses pontos para tentar justificar o teu ponto de vista, mas eles não vão nunca se equiparar se eles não têm a mesma base pré-estabelecida. Coisa que no cinema você só veria alguém com super soro fazendo. Para um humano super-herói de quadrinhos, isso é bem normal. E assim, quem não lê HQs não entende isso. Não entende que o Sam Wilson... Sim, Peter, eu entendi, mas a questão não é quem lê HQ, irmão. A gente tá discutindo, o debate tá bacana, tá legal, mas o debate é sobre o universo cinematográfico. Era para ser praticamente do mesmo nível que o Steve Rogers em força e habilidade. Ele tá ali bem próximo, percebe? Numa luta entre eles, qualquer um dos dois poderia vencer. É equilibrado. Ponto. Eu tô passando para vocês o que... é nos quadrinhos. Acho que o editor tá colocando pra vocês todos os scans que a gente separou. E olha que eu tô mostrando pra vocês HQs de 50 anos atrás até hoje. Mas eu tenho certeza que se essas cenas das HQs do Sam Wilson versus Steve Rogers fossem replicadas no filme do Sam, meu Deus, cara, o mundo viria abaixo. Os caras iam surtar, se rasgar dizendo, não, isso é lacração! Aliás, eles... Não é nem questão de lacração, é questão de não fazer sentido. Não faz o menor sentido. já dizem, né? Já dizem que o Sam Wilson é lacração. Nos quadrinhos... Eu vou trazer um vídeo pra vocês, galera, que o Wagner bolou pra responder justamente esse o ponto de que sim, nas HQs, o Sam Wilson foi forjado na base da lacrate, tá? Eu vou trazer esse vídeo do Wagner, ele trouxe muitos pontos interessantes, muito bem estruturado o vídeo dele, e eu vou trazer um react aqui pra vocês, se vocês quiserem, obviamente. Então já deixa aqui no campo dos comentários o eu quero, que eu vou trazer esse react pra vocês. Cara, isso é testado de leigo, cara, que não conhece a lore do Capitão América, cara, tem que ser honesto com vocês. E não é, pessoal, de novo, okay? É porque realmente quem fala isso não conhece ele nas HQs. E não vem com essa comparação, mas no cinema é outra coisa. Cara, o cinema tá adaptando um live action da HQ. Mas ali levanta aquela velha questão que tu mesmo já reforçou diversas e diversas vezes, Peter, a questão da semi-adaptação, né? Não é totalmente fiel aos quadrinhos. Ele utiliza os quadrinhos como base de argumento, mas a estrutura da história é bem diferente. Tem que ser fiel. Tem não que ser, fazem cara. isso. Não faz o menor sentido chorar por causa do soro e dizer que ele teria que tomar o soro pra lutar contra o Hulk vermelho, entende? Mesmo que a gente fosse basear no CM, o primeiro filme do Hulk já mostrou o que acontece quando o super soldado enfrenta o Hulk. Vocês viram isso? Editor, mostra pra galera como é que o soro do super soldado ia fazer diferença. Aí o Peter, vou ter que te dizer, foi um pouco injusto. Foi um pouco injusto. A questão do Blonsky, vou deixar ao final. Beleza? Esse é o ponto. Agora, por que o Peter não mostrou como é que ele lutou contra o Hulk antes?
antes dele tomar esse chute. Sem armadura, sem energia wakandana, sem nenhum equipamento de asinha. Por que o Peter não botou aquele corte? Tá entendendo? Dele pulando, dando cambalhota, virando, dando tiro na cara do Hulk, lança granada. O cara sem proteção nenhuma, ele tá de uniforme. Ele tá de uniforme militar e ele enfrenta o Hulk. Ele vai de frente ao Hulk. No final, ele desafia, meio que peita o Hulk, sem mostrar reforço, porque ele atirou lança-granada, ele usou metralhadora, ele usou pistola, nada fazia efeito. O que ele fez? Foi peitar, foi discutir com o Hulk, aí ele toma essa bicuda, cai no chão. No mesmo dia à noite, ele tá totalmente recuperado. Vocês acharam que o soro fez diferença? A classe do Hulk é a classe dos super pesados, é a classe do Thor, Hércules, Magnum, é a classe dos caras que poderiam aguentar o peso de um planeta nos braços, literalmente. Vocês estão entendendo a diferença? Mas Peter, eu tô vendo o Homem de Ferro ali também. Então, galera, quando o Homem de Ferro usa nos quadrinhos toda a energia da armadura dele, ele basicamente está usando toda a energia de uma estrela. O reator dele é equivalente a uma estrela em produção de energia. Então, por mais que o Homem de Ferro não seja do mesmo nível que esses caras, se ele der tudo de si, ele pode derrotar ele sim. Inclusive, o Homem de Ferro já derrotou o Hulk várias vezes. Várias vezes mesmo. Cagando sangue, quase morrendo, mas derrotou. Então tá no mesmo nível. Ele já teve umas vitórias mais tranquilas contra o Hulk também. Já teve algumas lutas, digamos, inconclusivas, mas que ele deu um trabalhinho pro Hulk sim, ok? Ele já deu trabalho até pro Hulk vermelho. Exatamente. Tony já peitou o Ross também. Mas Peter, então por que o Tony Stark precisou criar Hulk Buster? Porque o Hulk pode ficar mais forte de acordo com a raiva dele, né? Dependendo da raiva do Hulk, até a Hulk Buster vira latinha. Mas por que eu tô falando do Homem de Ferro? Porque o Homem de Ferro foi vítima de um nerf brutal em Capitão América Guerra Civil. Porque assim, nerf, né? Não, isso ali a gente vai concordar, né? Que o roteiro, ele vai capar um personagem pra poder, justificar o seu final, a sua luta, o seu combate. E isso também vale pro Hulk vermelho, Peter. Isso também vale pro Hulk vermelho contra o combate do Sam Wilson. O Sam Wilson, nas condições que ele estava naquele momento, ele não tinha como tancar o Hulk vermelho. Me desculpe. A própria luta demonstra isso quando ele arranca a asa de adamantium das costas do Sam. Esse é o ponto, entendeu? A luta, ora o Hulk vermelho tinha poder o suficiente para quebrar e destruir aquele adamantium, ora não tinha força, não tinha justificativa, entendeu? O Vibranium é muito poderoso, o capacete retrátil feito, ele quebra com a mão, ele aperta o capacete e quebra. Então a gente tem que começar a entender que, cara, o roteiro forçou muito. E eu reforço, cara, eu entendo, e o Peter é muito inteligente, ele sabe de tudo, ele conhece os quadrinhos, mas parece que ele tá tentando ignorar alguns fatos que acontecem nos filmes pra tentar manter a justificativa dele. Eu não tô fazendo um ataque ao Peter, é só um comentário em cima do que ele tá falando. Perder poderes, que eu tô falando, o Sam tirou o poder dele, né? Enquanto nas HQs de Guerra Civil, o Capitão América teve que jogar sujo pra ter alguma chance de encostar no Homem de Ferro. Tipo, quando ele apertou a mão dele, colocou um chip pra desativar a armadura, né? Desativar os escudos dela. Ou tipo, quando o Visão desativou a armadura na batalha final. Agora, sem preparo, traquinagem por parte do Steve Rogers, o Tony Stark humilharia ele, acabou. Isso acontece nessa saga. O Homem de Ferro humilha o Capitão América só pra prender ele, cara. Ele fica tudo rasgado, tudo quebrado. Se não fosse o Hércules, né, que é o super pesado, chegando lá pra salvar o Capitão, ele teria sido preso. Já na Guerra Civil do CM, o Buck e o Steve macetaram o Homem de Ferro na força bruta mesmo. O Homem de Ferro quase virou, porra, uma latinha. Sim, mas por que eles fizeram isso, Peter? Porque o soro do super soldado dá super força pra eles, pô. Tinha, papel alumínio. Isso não faz sentido nenhum. Foi um nerf absurdo no Homem de Ferro. Não tem sentido. Foi realmente puro protagonismo do núcleo do Capitão América. Não foi um upgrade, não é mais fácil dizer que foi um upgrade nos super soldados? Afinal, é um filme do Capitão América, então, porra, ele tinha que ganhar. Inclusive, por ser um filme do Capitão América, até o Sam Wilson como Falcão ganha destaque. Ganha protagonismo contra o Homem de Ferro nesse filme. O Sam dá um baile no Homem de Ferro, chuta ele, derruba ele com um drone na cabeça. Ele dá um baile no Máquina de Combate também. Depois esquiva de uma rajada do Visão que deixa o Máquina de Combate paraplégico. Reassistam lá a luta do aeroporto, ok? De novo, é um filme do Capitão América contra personagem que é o Homem de Ferro. Então, todo o núcleo do Homem de Ferro ele leva a porrada do núcleo do Capitão América. Isso sim foi um nerf. Um nerf colossal no Tony e no Rhodes. Infelizmente, esse tipo de nerf não rola em Capitão América Admirável Novo Mundo. Não rola, Peter. O Hulk vermelho não foi nerfado.
Aliás, assim, em termos de Hulk, no CM, o Hulk vermelho demonstrou ser bem mais forte que o Hulk verde. E vou fazer um vídeo só sobre isso no canal. Pera, se o Hulk vermelho tá tão forte assim, como é que o Sam Wilson aguentou luta contra ele? Uma palavrinha pra você, beleza? Vibranium! Assim, galera, literalmente, a única coisa que poderia proteger um personagem urbano de um Hulk é o Vibranium. Literalmente, é a perfeição, é a única coisa que poderia proteger. E as propriedades dele, do Vibranium, já foram explicadas no primeiro filme do Capitão América, né? Depois foram explicadas de novo lá em Era de Ultron. Depois de novo em Pantera Negra 1 e 2. Pô, essa altura todo mundo já deveria saber como é que o Vibranium funciona. Mas aparentemente a galera esqueceu, sumiu da cabeça como o Vibranium funciona. Né? Estão falando que não faz sentido você aguentar os socos investidos no Red Hulk, né? Que tá sendo forçado, que não sei o quê. Enfim, vocês sabem. Então pra quem esqueceu o que o Vibranium faz... Primeiro, ele é um metal virtualmente indestrutível. Não é literal, ok? Mas é necessário um nível de energia absurdo para destruir o Vibranium. A segunda coisa é que o Vibranium absorve energia, especificamente energia cinética, né? Vinda de socos, quedas, etc. Isso é energia cinética. E o filme mostrou isso desde a primeira cena de ação lá, quando o Capitão América desce em velocidade supersônica e pousa no chão com as botas de Vibranium. Durante a luta contra o Hulk, as asas dele até começam a tremer. Eu achei isso sensacional para indicar que o Vibranium estava sobrecarregado lá de tanta energia que o Hulk estava gerando com os golpes dele. Os átomos ali dentro do metal estão vibrando. Eu achei top demais esse detalhe, hein? E faz todo sentido o Vibranium aguentar super pesado, todo sentido. Não, tem um grande ponto assim que eu vou dizer. Até ali, beleza, o Peter tem razão. O Vibranium absorve a energia cinética. Mas a força que o soco tá empurrando o corpo para baixo, quando ele acerta o soco, a gente viu o corpo dele ser empurrado ali agora. Ele tomou um soco nas asas, ele foi empurrado para trás. Agora imagina esse mesmo nível de pressão para baixo, contra o chão. Entendeu? E as pernas dele? Como é que fica? Os órgãos dele? A pressão continua. A energia cinética, né? A vibração e tudo mais é absorvido. Mas a força que está empurrando, ela continua. Ela não deixa de existir. Então isso continua pressionando o corpo do Sam Wilson. Então a gente vai ficar praticamente horas e horas nesse debate. Uns dizendo que vale, que não vale. Mas a realidade, no fim, é uma só. Nas HQs, o Vibranium é usado justamente para fazer prisões para super pesados. O Wakanda usa Vibranium para criar tecnologias que protegem o planeta inteiro lá da destruição total nível Estrela da Morte de Star Wars. Só pra ter noção, pode vir de Estrela da Morte de Star Wars que vai bater no Vibranium, vai contar que o Vibranium aguenta, cara, tanca. Ó, pra vocês terem ideia, o T'Challa, o Pantera Negra, ele já sobreviveu a ficar dentro do núcleo de uma fucking estrela por um tempasso, só protegido por um casulo de Vibranium. Imagina a quantidade de energia térmica, radiação, gravidade, tudo ali dentro. Pô, e o Pantera Negra lá dentro da estrela por causa do Vibranium. Quem vê só pelos filmes não tem noção de quão roubado o Vibranium é. Tudo bem, Peter, mais uma vez, não tem problema nos quadrinhos o Vibranium ser roubado, o Sam Wilson se equiparar ao Capitão, mas não é a mesma coisa que acontece no UCM. A gente está debatendo sobre o que aconteceu no filme, entendeu? Esse é o grande ponto específico. A gente vai debater o que está rolando no filme. A gente pode entrar nos quadrinhos, falar tudo que rolou lá, assim como no próprio vídeo do Wagner, ele vai trazer pontos explicando sobre o CMC forjado na Lacrate. Mas isso é outra coisa. Vocês acham que é só um metalzinho? É um metalzinho, dá pra fazer um reloginho, né? De novo, cara. Isso é um live action baseado nos quadrinhos, eles têm que ser fiel aos quadrinhos. Mas tu sabe que eles não são, Peter. Tu sabe que eles não são. Entende? Então faz todo sentido o Sam ter aguentado tanto tempo pela agilidade dele, a velocidade de voo, as manobras, mas principalmente pelo Vibranium. Outra coisa que faz muito sentido, cara, foi o Sam poder cortar a pele do Hulk com as asas e penas de Vibranium. O Justiceiro, por exemplo, é conhecido por usar facas de Vibranium contra o Hulk vermelho. Ele e o Ross estão sempre brigando. Só que por causa do fator de cura, isso é semi-efetivo, digamos assim. Não funciona totalmente. Um exemplo para ilustrar o que eu tô falando pra vocês foi quando o pássaro trovejante dos X-Men enfiou facas de Vibranium nos ombros do Hulk, né? Pra impedir ele de mexer os braços, levantar os braços e tal. Só que o Hulk ainda tinha as pernas, né? E tomar um chute do Hulk não deve ser muito gostoso, percebe? Esqueceu, né? Pássaro trovejante esqueceu de meter um facão no joelho, deu mole. Então geralmente você precisa de Vibranium, uma coisinha a mais pra dar um dano mais, digamos, interno e significativo no Hulk. Pra que ele realmente sinta, percebe? Mas é mais... Vibranium é o mínimo. Pantera Negra, por exemplo, já usou garras de Vibranium carregados com energia para cortar os braços do Hulk inteiro, como se fosse manteiga. Foi isso. Já com o Hulk vermelho, ele já foi penetrado bem fundo no peito, ficou desacordado lá por um bom tempo. Até porque o fator de cura dele não é do mesmo nível do Hulk padrão, percebe? O Hulk vermelho tem menos fator de cura. Aliás, bem menos. Por isso no filme eu achei perfeito que o golpe final do Sam
foi ele usando o vibrânio da asa pra penetrar o Hulk vermelho, né? E aí devolvendo dentro da barriga do Hulk toda a energia que tinha sido absorvida pelo vibrânio na luta. Toda a energia que ele absorveu, ele mandou dentro daquela ferida na barriga. Porque naquele momento, galera, o Sam devolveu toda a energia cinética dos golpes do Ross pra ele próprio. Foi a força do Hulk vermelho contra ele mesmo. E assim, não teria sido nem um pouco forçado se o Sam tivesse vencido ali. Mas ainda assim a Marvel fez um Hulk vermelho extremamente casca grossa, cara. Nem tanto. Eu acho que eles deixaram de lado a questão do poder dele emanar calor, dele queimar aquilo que toca quando tá furioso, a questão dele ter o controle da mente dele quando tá transformado. Então eu acho que o Hulk sim, o Hulk vermelho foi bem nerfado pra poder o Sam ter um mínimo de chance de vencer essa luta. Que quebra vibrânio, que não para. Pô, o bichão tava animal, falar o quê? Então mesmo cheio de recursos, né, mesmo cheio de vibrânio, o Sam Wilson ainda perdeu. Quando ele perdeu as asas, né, quando ele perdeu a maior parte do vibrânio e o Hulk vermelho ainda tava vindo pra cima dele, mesmo ferido, ali acabou. Eu não achei nem um pouco forçado. Pelo contrário, cara, eu achei que a Marvel respeitou muito o Hulk vermelho e o Ross nesse filme do Capitão América. Então a luta não podia terminar de outro jeito. Discurso no Jutsu. O Sam teve que vencer no modo Naruto, né? Conversando com o vilão, puxando a humanidade dele, teve que usar um papinho no Jutsu, né? O discurso no Jutsu que a gente conhece. E o que eu vou falar, cara? Eu acho que, apesar de ter sido um final bem clichê, eu achei que fez bastante sentido por vários motivos. Eu acho que faria sentido se fosse a Beth aparecendo pra falar com ele. Falando que ela tinha entendido, alguma coisa do tipo. Mais ou menos essa vibe. Acho que faria mais sentido. Porque assim, se ele tivesse vencido a luta na briga, o final seria só final de filminho de bonecos se batendo. Agora, como ele venceu apaziguando a situação, fazendo as pazes com o Ross, né, fazendo um discurso, isso acaba mostrando uma característica mais fundamental, mais lore do Capitão América. O Capitão América precisa saber usar as palavras, é um poder que ele tem. Não é um poder do Naruto também, usar as palavras? O Capitão América é a mesma coisa. Cara, eu diria que combinou sim até com o background do Sam Wilson e do Ross no Sam. Porque no Sam os dois são militares, e o Sam Wilson era War Counselor. Ele era aqueles conselheiros de grupo de apoio para militares com traumas, estresse pós-traumático, né? Esse tipo de coisa. Então acabou que sim, eu achei uma boa sacada. E bem in character. Isso dele saber como acalmar um... Não, e cara, essa parte até não é a mais complicada. Eu acho que de todos os problemas que esse filme nos demonstrou ter, acho que esse foi o menor deles. O final... Em geral, num surto de raiva e estresse. Eu acho que com esse breakdown, com esse vídeo explicativo, a gente mata aí as dúvidas e confusões que a luta estava gerando. Muita gente não tá entendendo essa luta, né? Eu achei que ela foi realmente bem escrita, cara, porque eu leio quadrinhos, cara. É meu passatempo à noite. Eu deito na cama, não assisto série. Série eu assisto de vez em quando, filme eu assisto de vez em quando. É o que eu trago pra vocês aqui. Mas super-herói é o que eu gosto, cara. Né? E tá bem acurada com os pontos fortes de cada um. Você que tava confuso com o resultado dessa luta, né, com as cenas, depois desse vídeo aqui, acho que deu pra dar uma esclarecida, não deu? Fez mais sentido pra você agora? Deixa nos comentários, vamos bater esse papo, vai ser bacana pra caramba. Obrigado de coração por seguir esse canal. E se você não segue, toca aqui agora. Já tá... basicamente assim, galera, é o seguinte, eu fico imaginando assim, por exemplo, a luta contra o Hulk vermelho, tudo bem, a gente consegue engolir aquele final, não teria outra maneira, a não ser se fosse o Sam fazendo discurso, só que a questão do combate, por exemplo, o Sam utilizou vibrânio, cara, beleza, mas dentro da própria luta, a gente viu o vibrânio sendo quebrado com as mãos do Hulk, ou seja, não faria tanta diferença, a energia que as asas estavam absorvendo provavelmente eram muito mais do que poderiam suportar. Mas tudo bem, a gente releva isso, tá? Mas e a questão do Hulk não ter o controle, dele não saber lidar com aquela situação, porque o Hulk vermelho é conhecido justamente por ter a sua sanidade controlada, de não perder o controle durante a transformação. Entende? Aqui tem muitas questões que a gente pode levantar aqui durante horas. E a questão do vibrânio, por exemplo, dele absorver a energia, não é a mesma dele segurar a força oposta que vem a ele. Eu tenho um vídeo completo no canal falando exatamente sobre isso, ponto a ponto, com exemplos dentro do UCM, tá? Eu tô falando do UCM, dentro do universo da Marvel cinematográfica, e eu tenho um vídeo explicando ponto a ponto exatamente sobre isso. Mas galera, eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. O Peter tá certo, não tá, ele exagerou, não exagerou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Galera, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, de comentar, compartilhar, que é importante. Deixa o like, que ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Se puder e se quiser, torne-se membro. É baratíssimo. E também lembrando, galera, vai ter mais vídeo aqui, seguindo, ou observando, comentando e trazendo para vocês o melhor de todo esse debate que tá rolando entre a Liga Nerdola e o Peter sobre o Capitão Sem Soro. Então,
Não esqueça, galera, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que tá saindo por aí. Galera, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu.